Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos pregadores, você que tem um sonho, um desejo de pregar e quer melhorar e ter triunfo, bom êxito na sua pregação. Estamos na parte 3 desse simples estudo para que nós possamos pregar melhor, como montar a estrutura, o que pode, o que não pode no altar, o pós, o pré, na verdade, o pré-esboço, a pré-pregação, como fazer no secreto. E agora nós chegamos à parte de realmente, como se fosse na prática, montar um sermão. Uma coisa que é importante nós sabermos, olha o que Jesus disse em São João capítulo 14, versículo 25. Você que fala assim, eu tenho dificuldade em decorar, eu sofro de algum problema na memória, eu não tenho uma memória boa, eu não consigo decorar, eu não consigo lembrar onde está escrito. Primeiro, que não é obrigatório o pregador saber qual que é o livro, qual que é o autor, qual que é o capítulo, qual que é o versículo. Não é uma obrigação, é uma recomendação. Se você pode citar, é muito melhor. Nem que você anote, não tem problema. Se você não sabe decorar, não tem problema, anote. Porque a preocupação de Deus não é você falar onde está escrito, mas você falar que está escrito. Deus não quer invenção, Deus quer a palavra. Só que nós temos uma ferramenta, a ferramenta na verdade é nós, mas nós temos alguém do nosso lado que nos ajuda nessa parte de memorização e de nos fazer lembrar. Olha o que a Bíblia diz em João 14, 25. Jesus disse: tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ensinar é o que? Nós vamos ler, meditar, e ele vai trazer a revelação, ele vai te dar um ensino, não só da Bíblia, mas das coisas da vida, como servir a Deus, servir a Cristo. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. O Espírito Santo é quem te faz lembrar daquilo que ele disse. Mas é importante o quê? Não é que o Espírito Santo na hora você não vai ler, não vai orar, não vai buscar, não vai meditar, e na hora ele vai revelar aquilo que você não leu. Porque por que Deus deixou as Escrituras? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas as palavras de vida eterna e elas testificam de mim. Então Deus deixou as Escrituras para a gente meditar, para nós examinarmos. Não existe esse negócio, pastor, eu vou na igreja, não meditei, não estudei. A Bíblia é para estudar. Passa os céus, a terra, mas a palavra permanece. Cresça na graça e no conhecimento. Para Josué, como eu já disse anteriormente, medita de dia e de noite. Deus deixou a lei que deu para Moisés para o povo meditar, para o povo ler todos os dias, até encucar. Então tem que ter as Escrituras. Só que se você tem uma dificuldade, um déficit de atenção, que eu também tenho essa questão de memorização, concentração, ele vos fará lembrar de tudo que eu te disse. Então Jesus já disse está na onde? Está na palavra. Então seu papel é ler. Leia, 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 leia. Não consegue decorar? O Espírito Santo te fará lembrar tudo. Na hora ele vai te fazer lembrar aquilo que você já leu. É igual aquela historinha lá de pessoas que não estudam para a prova e chega lá e dá desculpa, mas o Espírito Santo vai me ajudar, ele vai me falar. Não, ele não é fofoqueiro e ele não é injusto. Não é justo alguém que não estudou para a prova passar porque Deus foi lá e corrompeu. Não, Deus pode usar o Espírito Santo para te fazer lembrar aquilo que você estudou e você não lembra porque você tem uma dificuldade, como nós podemos ter. Então ele te faz lembrar. Quando nós formos fazer uma meditação, eu vou pegar um texto aleatório simples. Qualquer texto da Bíblia vai funcionar mais ou menos assim. Lucas capítulo 10, versículo 38, que é a passagem que Jesus vai até a aldeia de Marta e Maria. Aquela história de Maria e de Marta ansiosa. Primeiro, olha o que é ler. Nós fazemos muito isso. 10:38 de Lucas. Lucas 10:38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, o Senhor não se importa comigo, porque minha irmã está me deixando servir só. Diga para ela que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas? Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Isso é ler. Se eu perguntar o que você entendeu, você pode ter entendido alguma coisa, mas não tudo. Talvez você entendeu alguma coisa porque você já conhece o texto.
Mas você pegar um texto desconhecido, você não vai entender nada, porque isso é aquela pressa, a gente quer ler tudo assim, quer fazer tudo na hora, por isso que muitas vezes nós não temos bom êxito na pregação. Nós não temos bom êxito, porque a gente quer fazer desse jeito. Agora, você leu. Agora, como na regra lá do vídeo anterior, se você não assistiu, dá uma olhada lá. O que é? Ler e depois reler o vídeo, ou reler a passagem, e começar mais pausadamente. E aconteceu que indo eles de caminho, primeiro eles, plural, Jesus e os discípulos, no caminho, eles estavam num caminho, indo para onde? Entrou Jesus numa aldeia, um vilarejo, lugar. Peraí, eu vou estudar o que é aldeia. O que é aldeia? Uma grande cidade, uma metrópole, uma megápole? Não, uma aldeia. Então Jesus vai em um lugar simples. Consegue entender que a gente vai meditando, aí você vai percebendo as palavras. Se eu falasse para você falar palavras no começo, você nem ia lembrar talvez da aldeia. O que é aldeia? Olha, Jesus foi numa aldeia. A aldeia hoje lembra o quê? De índio. Então a gente pode ir lá, Jesus hoje, se ele estivesse na terra, ele iria lá aos povos distantes, às aldeias, pregaria para os índios. Isso é meditação. Está vendo que é algo simples, mas nos leva longe, nos leva assim para um mundo de descoberta quando entra a meditação. Quando a gente lê, pausa, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Peraí, Jesus foi, quem recebeu foi Marta. Marta estava na casa, ela recebeu. Então, normalmente, quando Jesus chama lá, vê que é Jesus, ela fica impressionada, fica leve. Opa, Jesus está na minha casa, ela recebe Jesus. Jesus não avisou que ela, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, Jesus não avisou, ele chegou de surpresa na casa daquela mulher. E a casa estava bagunçada. E prova está na Bíblia. E ela tinha uma irmã. Então, era Marta e irmã, elas eram irmãs. Então, naquele momento, tinha duas na casa. Marta e Maria. E Jesus entra com os discípulos, a qual assentando-se também aos pés de Jesus. Então, quando Jesus chega, o que ele faz? Meditação. Ele se assenta. Jesus, ele vai lá, se assenta, que normalmente quando alguém chega na nossa casa, ele pede senta. Senta, fica à vontade, é famoso, não repara a bagunça. Pode ser que Marta falou porque a casa estava bagunçada e a prova está aqui no texto. Sentou, só que a Bíblia fala que Jesus sentou, também Maria assentou aos pés de Jesus. Então quem mais estava lá? Os discípulos. Sentou Jesus, os discípulos se assentou aos pés, que eles estavam numa posição assim, não de inferior, mas honrando ele como Senhor, aos pés de Jesus, subordinado a ele. E Maria também vai lá e senta aos pés de Jesus. Mas observe que quem recebe Jesus é Marta, mas quem se assenta aos pés dele é Maria. Você está entendendo a inversão? Marta não se assenta nos pés dele. O que Marta vai fazer? A gente tem que pensar. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Andava distraída. Talvez não dê para pegar, mas depois você pode pegar o texto. Andava distraída. Então, peraí, como que dentro de uma casa uma pessoa consegue andar de um lado para o outro? Marta não parava, andava. Agora imagine Jesus pregando, porque Jesus estava pregando. O texto diz que ele estava falando, porque Maria ouvia a palavra dele. E Marta andava. Como que ficava? Porque era uma casa pequena. Ia para a sala, ia talvez no quarto, ia na cozinha, pegava isso e falava aquilo. Imagina aquela movimentação que pode tirar a atenção de qualquer pessoa. Marta estava distraída. A palavra distraída é sem foco. Ela não tinha entendido. Peraí, Jesus está aqui e ele veio aqui nos visitar. Ele veio aqui falar conosco e eu estou aqui. Ela estava fazendo os serviços da casa. Ela se preocupou porque Jesus encontrou a casa bagunçada, então ela tinha que dar uma maquiada, uma melhorada para impressionar Jesus. Ela estava distraída em muitos serviços. A gente pode usar isso aqui, irmãos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós temos que tomar cuidado com a ansiedade, com a preocupação. Às vezes nós estamos dentro da igreja, assistindo o culto, estamos preocupados. Nós estamos dentro de casa e não notamos que Jesus quer falar conosco. A gente tem que tirar um tempo para estar com Jesus. Tudo isso é meditação. Será que a gente pode comparar aqui? Nós somos Marta ou Maria? Estamos sentados ouvindo a palavra de Deus e não queremos mais nada, ou estamos igual Maria, não temos tempo para nada. Você que não pode ir para a igreja, mas fica falando assim, não tenho tempo, é tanta coisa, é o trabalho, mas Deus entende, Deus não entende. Deus não entende a nossa correria, Deus não entende a nossa preocupação, Ele quer que a gente fique aos pés dele, tem tempo para tudo. Aí você pode pegar uma referência, tempo, lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Aquela hora era a hora de abraçar Jesus e não de se afastar. Ela se afastou ao mundo de coisas que circunda. Isso daí é uma pregação. Marta andava distraída em muito serviço.
De repente, ela ficou brava, se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa comigo. Porque uma pessoa que está muito preocupada, muito ansiosa, muito agitada, as coisas começam a não dar certo, ela culpa Jesus. O Senhor não se importa comigo, porque eu estou aqui trabalhando. E pode até brincar, ela estava se achando uma escrava Isaura, uma escrava naquele momento. Jesus não fazia nada. E a minha irmã aí sossegada, ela fala: minha irmã sozinha, minha irmã sentada, fala para ela me ajudar. Ela achou, ela quis ensinar Jesus, ela quis falar o que Jesus deveria fazer e o que a irmã deveria fazer. E ela achou que Jesus ia ficar do lado dela. Jesus vai ficar do meu lado, porque eu estou trabalhando que nem uma condenada, sofrendo aqui, lutando, preparando talvez até uma comida. E ela aí, manda ela, Senhor. A senhora ficar aí sentada ouvindo, não, está na hora de vir trabalhar. Quero ver se ficar sentado se paga as contas. Já ouviu isso? Se eu não trabalhar, se eu for para a igreja, tem que trabalhar, porque se eu for para a igreja, anjo não vai pagar minha conta. E as pessoas confundem que igreja é uma hora. Vamos supor que a pessoa gaste 3 horas por semana. São milhares de horas que fica para ela aí aproveitar. Só que ela se preocupa mais com o momento. É mais perda de tempo estar na presença de Deus do que gastar horas trabalhando, dormindo, jogando e assistindo. Jesus disse: Marta, 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 Marta. Por que Jesus fala 2 vezes? Confirmando: Marta, Marta, eu te conheço. Se você está ansiosa, Jesus conhece quem está ansioso e preocupado. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, muitas. Mas uma só é necessária. Ela estava com tanta coisa na cabeça, preocupada com tanta coisa. Talvez você pode usar, dívida, emoção, viagem, final de ano, conta isso, aquilo outro, trabalho, futuro, passado, um monte de coisa na sua casa, na família. Você está preocupado com muita coisa, mas agora a hora do quê? Uma coisa é necessária, tudo se resume a uma: ouvir a voz de Deus. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? Daí pode fazer uma analogia do bolo. Irmãos, o bolo, qual que é o pedaço mais importante? É o primeiro. Então, o que Maria fez? Maria não recebeu Jesus, mas ela entendeu que ele era importante, então ela deu a primeira parte para ele, ela honrou ele, ela ficou aos pés dele, gastou o tempo com ele, ela entrou na casa, ela entendeu que ele estava lá, queria falar com ela. Uma coisa, escolheu a boa parte. Marta não, Marta ia deixar o último pedaço para ela, sobra. As pessoas vão ofertar, faz isso. Se sobrar eu dou. Tempo, se sobrar eu vou na igreja. Eu estou tão cansado que eu não consigo orar, não consigo ler. Tudo é a sobra para Deus. Agora, quem chama a atenção de Deus? 42. Tá vendo que é tudo meditação? Maria escolheu a boa parte. Está aos meus pés e ninguém vai tirar ela daqui. Ou seja, muitas vezes você que está indo na igreja, você pode usar isso para nós. Você fica gastando tempo orando, buscando, lendo, aprendendo. Aí, isso é exagero, está perdendo tempo. Não, você escolheu a melhor parte, ninguém vai te tirar. Ninguém pode te tirar dos pés do Senhor. O lugar mais seguro e mais alto que alguém pode chegar aos pés do Senhor. E você pode pegar um testemunho: eu também passei por ansiedade, eu também já passei por isso, e eu ficava afastado de Deus, e de repente Deus começou a falar comigo: você tem que se aproximar, deixar mais as coisas de lado, se preocupar mais comigo, querer confiar mais em mim, deixar mais de bater a cabeça, de confiar nas tuas mãos, de que você fazendo isso está me agradando, quando o que eu quero é você. Então, irmãos, tudo isso aqui, e isso aqui nos leva a muitos horizontes. E depois termina orando, monta tudo isso, escreve os pontos disso daí, as referências, as lições, vá, pregue, tudo, ore, jejue. Depois da pregação, se foi elogiado depois da pregação, glória a Deus. E se sinta satisfeito, nunca receba a glória. Nunca receba a glória. Receba o elogio, mas a glória nunca. Olha, Deus, a misericórdia, a bondade, se não fosse Ele eu não conseguiria. É superação. Se recebeu crítica, abaixa a cabeça. O que eu preciso melhorar? Crítica construtiva. Só receba a crítica construtiva de quem constrói alguma coisa. Quem não constrói, porque quem não trabalha, dá trabalho. Tem muita gente que não faz nada e só critica. Está errado isso, aquilo outro, errou naquilo, aquilo outro. Nós podemos errar, eu erro. Nós podemos errar um versículo, às vezes errar uma passagem, um personagem. Podemos. Quem faz muito erra mais. Quem não faz nada não erra nada. Então é mais fácil eu errar mais porque eu faço mais. E a pessoa não erra nada porque ela não faz nada. Crítica construtiva só de quem está no nível maior do que o seu. Amém? Só receba a crítica de quem está no nível maior do que o seu. Agora, quem não faz nada, nem pelo menos igual, não receba. Descarta, joga fora, não tem moral para falar nada. Então, continue,
Tem muitas outras coisas lá para você agregar. Uma hora eu vou gravar um vídeo sobre posicionamento, vai ter pessoas muito melhores que pode estar falando, mas isso aqui é o meu dia a dia. Eu gosto muito de pregar, amo de paixão isso daqui. E é a forma que eu me conduzo, é a forma que eu faço há quase 15 anos e eu procuro escrever. Eu perdi as contas de quantos cadernos, tudo que eu vou fazer, eu vou anotando, e termino de anotar um caderno e vou para outro. Às vezes escrevo 3, 4, 5, 6 folhas por mensagem, porque eu tenho dificuldade para memorizar, eu vou escrevendo. Pois na hora Deus vai me fazendo lembrar, Ele vê o sacrifício e vê o esforço. Então, tem vontade, é preço. Quem não paga preço não compra nada. Abastecer o carro com 10 reais, vai alguns quilômetros. Encher o tanque é muito mais caro, mas vai muito mais longe. Então você quer andar um tanto que anda longe. Nós que decidimos. Então o ministério é maravilhoso, é abençoador. Eu espero que esses 3 vídeos tenham de alguma forma surtido efeito na tua vida e possa te ajudar. Deus te abençoe. Fica na paz.